Ô, Margarete, que bom você estar Boa aqui, Margarete. noite! Boa noite, Margot. Como é que você está? Eu vou chamar de Margot porque, né, amigo de longa Pô, data aí, se né? você me chamar de Margot, eu vou te chamar de Zazá. Tá bom? Ah, então, ó, vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar de Zazá aqui. Já pensou? Se esse Tá apelido vendo? pega aí, não é pastor, né? É complicado, né? É Margot, a verdade. gente tem uma alegria muito grande. Margot, que é uma amiga pessoal, amiga da minha esposa, da família, é alguém que já acompanha a vida da gente há muitos anos aí. E para mim é uma satisfação muito grande, tá bom, Margarete, ter você com a gente aqui, porque, né, o motivo de você estar aqui é justamente aquilo que você representa também. Porque, né, eu te conheço, conheço a sua pessoa, mas também conheço a sua personalidade profissional. E você é uma inspiração. Entendeu? Então, ao longo de toda a sua carreira, toda a jornada, desde lá de Furnas, né, até nos dias atuais, você está perto de aposentar, né? Está tão jovem, está uma garota, está uma menina, aí está perto de aposentar, né? Mas Ai, meu você é realmente uma pessoa que inspira pessoas. Eu queria que você deixasse essa inspiração aqui com a gente também, né? Muitas mulheres que às vezes pensam assim, será que tem vaga para mim no mercado de trabalho? Há um mercado tão dominado por homens, termoelétrica, a maior parte é homem, né? Principalmente na área da operação. Então, ter você aí como alguém que conseguiu, né, vencer os obstáculos, as dificuldades e conseguiu ter grande sucesso, para a gente também é uma alegria muito grande aí, tá bom? Margarete, eu quero, né, fazer uma entrevista, não vai ser muito longa, não. Peço desculpa a você, né, pelo tempo, né, que a gente acabou atrasando. Eu tive meu compromisso, estava na igreja, então foi difícil chegar aqui no horário certo aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Margarete, queria que você contasse para a gente aqui como que iniciou, né, a sua formação, né, e como que você iniciou aí nessa área de termoelétrica, que você está trabalhando há tantos anos aí. E eu vou te interrompendo algumas vezes, porque eu vou querer fazer alguns comentários, né, e fazer algumas perguntas mais direcionadas aí. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Isaís. Primeiro, assim, foi um prazer, um privilégio estar aqui falando com você, porque você sabe que antes de você é meu amigo, né, em primeiro lugar, e eu sou sua fã, né? Porque é verdade, quando eu comecei, né, você, né, através de você, do seu conhecimento e do seu dom, né, de ensinar, né, porque às vezes a gente sabe muita coisa e na hora de passar o conhecimento você não consegue, né. E você tem, assim, maestria nisso, né, você consegue passar muito bem e, enfim, né, se hoje eu estou quase me aposentando, né, com 25 anos de termoelétrica, né, juntando Furnas com a Petrobras, né? Enfim, se eu estou até hoje, eu sou grata a você. Você sabe disso, que eu falo isso para você, não é a primeira vez, mas aproveitando para te honrar aqui, né, perante essas pessoas que estão nos acompanhando. E como, né, você sabe, eu comecei com curso técnico em Química, fiz Escola Técnica Federal de Campos, eu sou de Campos, né? E lá, logo após o meu curso técnico, eu já ingressei na parte de indústria alimentícia. Fiquei 7 anos e depois eu fui para Furnas, foi a minha primeira termoelétrica, né? E quando eu fui para Furnas, né, a minha área química, eu trabalhei em estação de tratamento de água, né? Fazendo clarificação, a parte de desmineralização, enfim. E um belo dia, sendo que a parte operacional mesmo, né, eu nunca tinha feito, mas operação de ETA, né? Bombas de captação, sistema todo de tratamento, sistema químico. E ali eu fiquei por 2 anos aproximadamente, quando surgiu essa oportunidade de operar, né, na termoelétrica. E eu competi com várias pessoas, né, no processo seletivo. E, né, Deus quis assim, né, eu vejo assim, foi graça de Deus, porque eu competi com gente que infinitamente mais experiência do que eu na área de operação. Enfim, eu consegui. E engraçado que eu cheguei lá, eu me senti assim, né? Química, eu não sabia, eu sabia só da minha área de química, e na área de uma termoelétrica, ainda mais uma multinacional, uma planta muito diferente de Furnas, né? A gás, enfim, tudo diferente. Eu tinha aquele monte de tubulação, né, que uma usina
A vapor, ela tem uma outra, né, aparência, ela tem outros equipamentos, é muito mais robusto, né, ocupa muito mais espaço. E quando eu cheguei lá, estava em terraplanagem ainda, não consegui entender. Foi uma planta que em meses, né, o Isaías, ela startou, ela fez a terraplanagem, enfim, né, e partimos as turbinas. E quando eu cheguei lá, Exatamente. Foi realmente uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? A velocidade da planta foi muito grande. Agora, Margareth, deixa eu te falar um pouco sobre a experiência lá de Furnas, né? Você é técnica em química, você entrou lá para o tratamento de química, você também operava o setor de tratamento de água. E aí, eu queria que você desse uma palhinha, porque tem muita gente que aqui tem muito conhecimento do mercado offshore, mas conhece pouco da área de termoelétrica. Eu procuro balancear bem para falar sobre o mercado offshore, das termoelétricas, mas tanto das plataformas de petróleo, mas também da termoelétrica. E eu queria que você falasse para a gente aqui, rapidamente aqui, por que tem que tratar água em uma termoelétrica? Que tipo de água a gente usa em uma termoelétrica? E que tratamento seria esse que levaria à necessidade de um operador ou um técnico a trabalhar numa estação de tratamento de água? Isso. Enfim, às vezes as pessoas têm a noção de que uma hidroelétrica tem muito mais a ver com água, precisa muito mais de água, né? E não, né? Uma turbina, para ela funcionar, para ela operar, ela tem que resfriar mancais de turbina, ela tem que resfriar óleo. Então, a água é de suma importância, que você sem água você não consegue produzir energia. A realidade é essa, né? É muito importante, tão importante quanto combustível, né? E você não consegue captar uma água, você geralmente, né, as termoelétricas, elas captam água de superfície, que é no caso do rio, né? No meu caso lá, Rio Macaé. Aqui em Furnas era o Rio Paraíba do Sul. E essa água vem cheia de impurezas, enfim, nós temos que captar e fazer um tratamento, né? E dentro da termoelétrica, você usa a água tanto para resfriar o óleo, os mancais, que é uma água que a gente chama de água de resfriamento, que tem um tipo de tratamento, e tem uma água mais pura, que é a água que você produz o vapor. Ou, no meu caso agora, a termoelétrica, você queima ela dentro da zona de combustão da turbina. Então tem que ser uma água isenta de íons, né, de sujeiras. Então você tem que captar, fazer o tratamento, cada uma tem um tratamento. E depois, né, que você faz esse tratamento, você coloca, você injeta essa água, no meu caso, dentro da zona de combustão da turbina. E se essa água não estiver muito pura, o que acontece? Tem paletas dentro da turbina que, se essa água ela evaporar e concentrar ali nas paletas algum tipo de sólido suspenso, alguma coisa, vai desbalancear e ela pode causar um stall, causar um desbalanceamento, uma explosão na turbina. Então, assim, a água é de suma importância, né? Sem falar que, né, no meu caso lá, além de você usar a água, né, para você resfriar os mancais e você usar na área lá na zona de combustão, você diminui os gases tóxicos, que nós temos uma legislação que você não pode queimar qualquer coisa e jogar qualquer gás para o ambiente. Então, você precisa da água. A água, a primeira finalidade dela é essa, diminuir os teores de gases, que chamam gases NOx, né? São vários NOx que a gente joga. E, além disso, a gente ganha uma carguinha na turbina, né, Isaías? Você diminui ali a temperatura, você aumenta a admissão de gás, a massa de ar, e ela vai girar com mais rapidez, e você vai ganhar uns 5 megawatts, que dá uns milhõezinhos aí no final do mês, né? Uau! Tá. Margareth, então, assim, a água é muito importante. Isso aí. Margareth, olha só, isso aí, deixa eu fazer um comentário aqui, porque você não é apenas uma pessoa que conhece o tratamento de água. Você sabe a condição da água, como você capta, como você trata e a finalidade dela. Então, quando eu digo um profissional de sucesso, não é aquele que apenas executa o seu trabalho, mas que ele tem essa visão completa do sistema. Então, você teve a oportunidade de trabalhar em Furnas, foi bem sucedido. Através dessa oportunidade, você foi para El Paso, participou ali do comissionamento startup, você foi responsável químico por toda aquela área. Mas uma das coisas que me faz te admirar muito é a questão da sua flexibilidade. E eu não consigo ver um profissional de sucesso que ele não seja flexível.
Porque tem gente que diz assim, não, cara, eu sou muito bom naquilo que eu faço, estudei, preparei, fiz MBA, fiz Harvard, mas assim, é zero de flexibilidade. E aí ele não consegue desenhar uma boa carreira. Quando eu olho para você, eu vejo que você superou muitos desafios, porque quando você chegou na termoelétrica, você tinha que conhecer o conjunto. E quando você dá uma aula dessa daí, o efeito de uma água mal qualificada na turbina, por que eu uso água para resfriar as mancais da turbina. Então, assim, você tem muito conhecimento. E isso faz com que o seu valor aumente. Olha quem entrou aí, ó. Olha quem entrou aí, ó. Flávio Soares. Eita! Então, assim... Um monstrão aí das termoelétricas. Monstrão, cabeça. E aí, assim, o que valida uma boa carreira profissional? A sua flexibilidade e a capacidade dela aprender coisas novas. E uma das coisas que eu queria que você falasse, Margarete, sobre a sua experiência, porque você foi, né, você foi responsável por implementar todo o tratamento de água, né, de todo o cuidado de água, toda a parte hidráulica da termoelétrica El Paso, né, na época, e hoje Petrobras, foi você, e você cuida até hoje. Mas você também cuidou da operação. Você trabalhou literalmente como técnico de operação. Não é operando tratamento d'água, você operava turbina, partia, parava, fazia inspeção de campo. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência tua aí. Olha, Isaías, eu vou falar uma coisa para você. Se hoje eu sou a profissional que eu sou, graças a eu ter passado pela operação. Porque a operação é a alma de tudo, né? E quando eu ingressei na El Paso, eu ingressei como operadora de termoelétrica, né? E nessa de operadora, nós ficamos alguns meses em cima de books, ensinando toda a parte, né, operacional, ensinando tudo, né? E fizemos um treinamento prático de 30 dias em Manaus, né, onde a gente trabalhou a prática, porque até então não tinha turbina instalada, a gente só tinha manual de turbina. E a gente entrava na sala de aula às 7 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde, enfim. E batendo ali, saía dali, eu me lembro que você me deu várias aulas depois da aula, né? Eu não sabia a diferença de uma bomba centrífuga para uma bomba de deslocamento positivo, eu não sabia nada da parte assim. É porque a gente vê na química, são coisas assim, são bem superficial a parte de mecânica, de elétrica. Enfim, eu lembro que você no turno, depois, né, que começou a rodar, quando eu estava no seu turno à noite, você te separava horas para treinar a gente em subestação, como é que fazia as manobras. Então eu aprendi muita coisa, eu absorvi muita coisa, né? Porque naquela época a El Paso, ela não tinha noção de que ia precisar de um laboratório, ela não tinha noção que ela ia precisar de um controle enorme que hoje nós temos, que é uma multinacional. Geralmente as plantas americanas é tudo compacto, você chega com a carreta lá, com o sistema de desmineralização, você conecta, você faz todo o tratamento, depois sai o caminhão, entra outro, aí não tem regeneração, enfim, né? E aqui é diferente, aqui teve realmente uma ETA que foi implantada e a gente foi descobrindo e eu entrei na parte operacional. E o legal de tudo foi que eu consegui aprender, né? Mesmo sem ser mecânica, mesmo sem ser elétrica, eu operava bem. Né? Muito bem. Hoje, eu não sei se eu opero mais, porque já tem muitos anos que eu estou fora, né? E você sabe que os equipamentos envelhecem, você começa a ter um monte de, né, armês que você tem que fazer, enfim, né? Mas eu sabia falar a lógica de partida da turbina de cor, o que acontecia, os armatos, o tempo. Eu me lembro de uma prova prática que a gente teve com o nosso primeiro gerente, o Hudson, que a gente teve que falar a lógica de partida da turbina todinha, com toda a sequência, com as pressões, com as temperaturas, tudo oralmente. Né? Verdade. Margarete, então, deixa eu te falar uma outra coisa por que você inspirou tanto a nossa geração, né? Flávio está aí, ele ajuda a lembrar isso. E eu vi Enzo aqui, é isso mesmo? Eu vi Enzo aqui falando assim, parabéns. Ele tá. É Enzo. É Enzo. E eu lembro você grávida, no turno, trabalhando
turno da noite, trabalhando. E eu lembro que é um esforço muito grande, né? Você cumpriu parte da sua gravidez no turno trabalhando. Você lembra É disso? verdade, é verdade. E, assim, ser um exemplo, né, de alguém obstinada, comprometida com o sucesso. Porque, Margarete, às vezes as pessoas olham para a gente e, às vezes, né, é Carlos Sanches. Não, não é possível. Ah, não Não, pode não ser, é. né? Não pode ser. Mas olha só, Margarete, eu lembro de você superando muitos obstáculos, muitos desafios. Então, o que, que acontecia? Hoje, muitas pessoas dizem assim, eu quero muito ter uma oportunidade, eu acho muito legal ter uma oportunidade em uma termoelétrica, numa plataforma de petróleo, mas às vezes não considera a história de vida. O que muitas vezes você abre mão para que você possa ter um sucesso. Então, eu lembro, né, de você, né, vestir um macacão, trabalhar e se dedicar grávida. E hoje você tem aí na live, você contando a sua experiência, a sua história de vida, e ainda assim, o seu filho, né? Parece que foi ontem, Margarete. É Eu verdade. falando, eu dando aula para você, lá para 2 horas da madrugada lá, e você, Isaías, eu tô com muito sono, porque gravidez, né? É diferente. E, cara, que legal, que momento épico, histórico, para a gente poder registrar aqui. É E verdade. isso, Margarete, gera inspiração para gente, para quem está ouvindo isso. De repente, tem gente que está começando a carreira e pensa, eu sou mulher, eu não vou conseguir. Eu sou técnico em química, eu sou técnico de outra coisa, eu não vou conseguir. Então, quando alguém olha para você e vê toda a sua história, poxa vida, né? É uma inspiração para gente. Isaías, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou muito grato por eu ter passado por isso tudo. Porque só depois que eu tive aqueles treinamentos, que eu passei a operar, eu consegui entender e compreender, né? Porque hoje em dia as coisas são tudo muito integradas, né? Hoje em dia, a parte de química, se você não conhecer a parte da operação, se você não passar e você não conseguir ouvir uma bomba e você saber a bomba está cavitando, está com ar, está com algum problema, se você não tiver essa visão geral, você não consegue realizar um trabalho 100%. Você não consegue tirar 100% daquilo ali. Então, assim, eu sou muito grata a esse período da operação. Senti muito em ter saído, porque eu gostei muito de operar, né? É muito bom, é muito bom. Mas, enfim, depois teve a necessidade de implantar um laboratório, ter um responsável, né, para comprar os equipamentos, fazer todo o monitoramento, né, traçar os parâmetros, planos analíticos. Então, isso também é muito bom, né? Hoje, eu estou numa parte mais de fiscalização. Hoje, eu já não faço mais análise, não vou para laboratório fazer. Mas hoje, eu consigo fiscalizar e analisar, né? Porque a química em si, se você pegar uma análise, você vê lá uma receitinha de bolo, né? Bota isso, depois isso. Mas o químico, ele sabe analisar a resposta da análise, né? O que deu, o porquê que deu e o que você pode interferir no sistema para você melhorar aquela condição, né? Esse é o a mais, né? E se eu não tivesse essa visão do sistema como um todo, hoje eu não estaria tão completa na minha área, né? Então as pessoas têm que abrir um pouco, né, o seu horizonte e ver que quando você está dentro de uma indústria, dentro de uma termoelétrica ou qualquer outra, você tem que conhecer o sistema todo, né? Você não tem que conhecer só o seu quadrado, né? Você tem que estar ali entrosado e saber que aquilo ali faz parte do processo como um todo, né? Isso é uma engrenagem. Exatamente, Margarida. E assim, a gente vê que é um processo, né? Eu me lembro como se fosse hoje o dia que te convidaram para sair da operação, não é? Para ir para a área química. Eu me lembro bem disso, porque eu estava como gerente na época, né? Interino lá. Acho que o Hudson estava de férias, eu estava no lugar. Quando você foi convidado, né? Foi promovida, parte lá. Então, veja como que é um processo. A Margarete, que formou na Escola Técnica Federal de Campos, entrou na indústria alimentícia, depois foi para o tratamento d'água em uma usina termoelétrica de pequeno porte, de repente agora está em uma usina termoelétrica de grande porte, né? E aí constrói uma história que, assim, Margarete, as pessoas não são apagadas
impagáveis, assim, né? A gente teve recentemente a perda aí do Alan, né? Um grande amigo nosso, assim, quando você sofreu, quando que eu sofri, quando que outros colegas que estão aqui também, né? Sentem. Hoje ainda o Jorge Cachara me mandou uma foto dele, né? E, poxa, como que doeu o meu coração aí lembrar. Mas a gente não se apaga da vida um do outro por aquilo que a gente entrega na vida um do outro. Então, assim, a sua dedicação, seu empenho fez com que você entregasse e agregasse tanto valor para a unidade que mesmo você daqui a alguns anos aposentando, a sua história fica lá. Então, quando eu vejo alguém, Margarete, se reclamando, a vida é tão difícil, não tem oportunidade, eu me lembro de quando nós começamos, né? Por isso que eu parei aqui quando eu vi ali, acho que tinha alguém aí, acho que é Sanches Carlos, né? Mas o Carlos Sanches é alguém que teve uma importância muito grande para a gente, né? Carlos Sanches foi um engenheiro que fez o recrutamento lá no Termoelétrico, né? Foi quem fez a entrevista comigo. Não sei se fez com você, Margarete. Fez. Com você também? Fez com várias pessoas, com Neemias, fez com muita gente. E é um camarada que, assim, além de uma competência muito grande, uma inspiração muito grande, era alguém muito humano também. Então, eu acho que se eu não trabalhasse no El Paso, eu ficaria frustrado por não ter as oportunidades, mas também por não ter tido sucesso naquilo que eu tive, né, com o Carlos Sanches. Então, veja que entre aquele momento que a gente recebe uma oportunidade até o final da nossa carreira, é um processo, né? Olha, não sou eu, não. Mas, cara, aí, ó, você pode ter certeza que tem um nome de alguém que realmente marcou a vida da gente. Bem parecido, né? Coincidência. Então, assim, mas quando viu aqui, poxa, veio na cabeça. Foi na hora, né? Porque todos nós lembramos. Ó, Carlos Sanches, Jim Smith, muitas pessoas, o próprio Terry Daniel, né? Tantas pessoas que passaram por a gente ali e nos ajudaram a construir a história. E aí, o interessante é que agora a gente está nesse lugar, né? O que você faz aqui, Margarete, é o que o Carlos Sanches fez lá atrás, que é inspirar pessoas, né? O que eu faço aqui é muito mais do que dar o treinamento, é inspirar pessoas para o mercado. Porque é muito fácil desistir. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, Margarete, semana, e realmente me deu um estalo. A pessoa assim, olha, o que dói mais? Ser pobre ou ser rico? Eu pensei, não, ser pobre dói mais. Aí ele disse, não, ser rico. Porque para você, se doesse tanto ser pobre, não teria tanto pobre no mundo. As pessoas lutariam mais para ser rico. Porque as pessoas lutam para combater a dor. Dói muito mais ser rico, porque você tem que fazer alguma coisa para ser rico. Para você ser pobre, você não precisa fazer nada. E aí, talvez, o que seja mais comum hoje, Margarete, seja a autocomiseração, a autopiedade. Tudo que não dá certo na vida profissional, a gente bota a culpa nos outros. Ah, não, pai, é porque as empresas não dão oportunidade, é porque ninguém tem oportunidade, é porque as empresas exigem experiência. A gente começa a transferir para outras pessoas uma responsabilidade que é nossa. Porque é mais fácil dizer assim, eu não tenho oportunidade, eu não posso comprar isso, não posso comprar aquilo. A gente justifica. Agora, se você não quer ter sucesso na sua vida profissional, basta você não fazer nada. É baratinho. Mas se você quer ter sucesso na sua vida profissional, você precisa cultivar cada oportunidade e transformar essas oportunidades em uma experiência de sucesso. Você precisa de ter coragem. Como foi, né? Eu pedi demissão de Furnas. Tinha lá meu plano de saúde, envolvia até meus pais. Tinha tudo. E aí você pede demissão para você viver um sonho, de viver uma outra realidade. Muitos ficaram, mas nós podemos mudar. Porque, não, eu aceito o desafio. E chegou lá, literalmente, pisar no barro, né, Margarete? Lembra? Os atores passando, fazendo terraplanagem. Eu me lembro de perguntar para o Carlos Sanches o seguinte, vem cá, e onde que vai ser a cobertura? Eu falei, não tem cobertura, não, mas não. Meu Deus do céu. Hoje eu fico pensando, Margarete, quantos riscos a gente estava envolvido naquele processo. Poxa, mas soubemos transformar essa experiência em uma história de sucesso. Então, quando eu olho para você, né, uma mulher que pôde aproveitar a oportunidade, viajar, quantas vezes, madrugada para Macaé, voltar, ir para Manaus, né, trabalhando no turno,
lá perto do Rio Negro, né? Quantas experiências você viver, depois a gravidez, trabalhando, dedicando, plantando, começando um projeto de laboratório, otimizando ele, criando uma cultura, Margarete, olha só, deixa eu falar, porque é uma oportunidade também que eu tenho de honrar você, de você criar uma cultura de tratamento de água. O pessoal muita gente achava, não, pega essa água do rio e já tá boa. Você, não, a gente tem que coletar água. O pessoal coletava água, você, gente, não é só coletar água, tem um processo. E aí você criava um procedimento de como coletar a água para fazer mais. Cara, mudar a cultura. E quantas vezes não é que reclamando? Margareta está muito enjoada, Margareta está muito chata. Acho que tudo é laboratório. E você perseverando ali, lutando, procurando otimizar o processo, trazer equipamentos novos. Margarete, eu lembro, sabe de quê? Uma vez eu estava como gerente nessa época também, né? E aí houve contaminação do tanque de água desmineralizada. Você lembra disso? A gente tentando, eu, você, Rachid, André, eu fiz uma live com ele outro dia aqui também, né? Braga, a gente tentando lutar para poder, né, tratar os equipamentos dando problema e a perseverança ali, e você guerreira. Então, Margarete, isso é uma história de sucesso. Se você já está aí há quase uma década topado na sua carreira, porque você construiu isso. Porque essa realidade não caiu do céu para você. Você trabalhou em prol dela. E hoje você pode olhar para trás e ver se não apenas o legado da qualidade, mas também da inspiração de outras pessoas. Então, se você está aqui ouvindo isso daqui, você pensa assim, é muito mais que o rostinho bonito, né? Tem muita maquiagem, não, Margarete, brincadeira, Margarete. Mas é muita experiência de vida, né? Para você ter uma carreira de sucesso como a Margarete, é empenho e dedicação, mas tudo tem um ponto de começo. Um dia ela teve que começar. Um dia ela teve que iniciar, né, dentro de uma planta muito simples, muito tubo PVC, abre válvula daqui, fecha dali, e você pode construir essa carreira. Então, isso é muito lindo de ver. Ô, Isaías, eu me lembro que eu levantava bombona de produto químico de corda em cima da torre de resfriamento. Hoje, Isaías, eu daqui de casa, eu ligo uma bomba dosadora. Uau! Eu daqui de casa. A automação também está na parte de laboratório, de química, ou Margarete? De análise. Algumas análises a gente faz no equipamento online, né? Outras tem que fazer na bancada ainda. Mas assim, eu falo para você como que em pouco tempo, né, a gente conquistou tanta coisa, né? Antigamente você falava em produto químico, em tratamento químico, você pensava que uma bomba dosadora, um tanque e dosando o produtinho ali, né? Hoje, você seta o que você quer dosar, você coloca lá, eu vejo taxa de corrosão de 2 em 2 minutos. Eu entro lá e eu sei como é que está a tendência da corrosão, né? Eu não espero tirar um cupom 30 dias depois de instalado para saber se foi eficiente ou não foi eficiente o tratamento. Hoje eu vejo lá, não está dando ruim, eu vou aumentar aqui um pouquinho o dispersante, o anticorrosivo. Olha só quanta coisa, né? E foi tudo assim, correndo atrás, né? Porque eu sempre estou buscando as melhorias, assim, graças a Deus, né? As gerências que eu tenho passado por mim, né? Porque a gerência lá, a Petrobras é assim, né? Roda, né? E todo mundo compra as ideias, todo mundo sabe. A gente, como eu falei para você hoje, dentro do parque termoelétrico, o sistema melhor de dosagem é o da nossa unidade, entendeu? Então, assim, sempre tem gente ligando, aonde? Como é que é o contrato? Como é que... Enfim, né? Mas, como você falou, tudo teve um início. Nada foi fácil, né? Para eu conseguir chegar onde eu cheguei, amassei muito barro. Eu passei muitas noites sem dormir, estudando, tentando entender processos, né? Tentando melhorar, né? Muita gente com muito mais experiência que eu tive que abrir um espaço. Mulher, eu me lembro que o Sanches falou assim para mim uma vez, o Carlos Sanches, você é a primeira operadora mulher dentro da El Paso. E El Paso tinha
várias usinas, né? Não era só aqui no Brasil, ela tinha várias usinas. Aí ele falou isso para mim, não lembra disso não, que até recebi uma homenagenzinha lá, enfim. E eu sempre encarei, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, você tem que se dedicar ao máximo, né? E não existe nada impossível, né? Os processos, eu acho que quando a gente se dedica, a gente é capaz de realizar assim, né? E por que eu não poderia ser uma operadora? Eu estava ali, a única química que tinha era eu. A única mulher que tinha era eu. Uma das pessoas que não tinha experiência era eu. Então era tudo eu, né? Então, se bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar mais do que o normal, mais do que as outras pessoas aí, né? Então, aí a gente foi, né? E graças a Deus eu consegui ficar. Né? E depois houve a necessidade realmente de eu passar para a área de química. Cheguei também sem nada, né? E eu vejo que hoje, por exemplo, esses cursos que você dá aí de turbina, gente, se a gente tivesse isso lá para trás, uns anos atrás, ia ser muito mais fácil. Então, hoje em dia, eu acho assim que está sendo muito mais fácil do que na época que a gente começou lá atrás. Com certeza, né? Hoje em dia, você entra na internet, você tem um monte de coisa, um monte de cursos gravados. Você, né, as tecnologias, hoje está o acesso está muito mais fácil. Então, realmente, só não consegue quem não quer, quem não se limita, né? E como você falou, é muito fácil você falar assim, eu não quero, eu não posso, eu não tenho capacidade, você ficar no seu mundinho, né? Porque você não, eu vou sim, eu vou encarar isso aqui, é uma oportunidade, eu vou encarar e vou seguir, vou conseguir, vou conquistar. Né? Então, assim, ou você vai ser pobre pro resto da vida, né, no seu mundinho, ou você vai se aventurar, né? E nessa de se aventurar, você pode se dar muito bem, você pode descobrir coisas novas. Eu te digo uma coisa, não tem como perder. Você sai sempre melhor, porque a gente sempre está aprendendo, é sempre coisas novas, né? Então, eu acho, assim, primeiro até falar para você que eu acho muito bonito da sua parte, você é uma pessoa também que eu admiro demais, né? Você ter coragem de estar começando, né? Você abriu mão agora há pouco tempo aí de um empregão também. Segundo emprego que você abre mão, né? E você já está com 40, mais de 40, né? Enfim, né? Você recomeçar uma vida depois dos 40 é difícil, entendeu? Porque seria muito mais cômodo para você continuar do jeito que você estava, né? Com sua PL, né? Mas não, né? E eu tenho certeza que você vai alcançar espaços bem maiores que você está hoje. Sabe por quê? Porque além de você ir, você quer levar muita gente com você. Isso é difícil de ver, né? Às vezes a gente pensa só na gente, né? E esquece, né? E você não. Você está querendo ensinar, você está querendo... e você está querendo que junto com você vá um grupo, uma equipe. Quantas turmas você já abriu, né, na sua igreja aí que você ensinou? Quanta gente eu tenho certeza que deve estar no mercado a partir desses cursos? Porque o seu curso dá um embasamento inicial para a pessoa começar, né? Para a pessoa conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, vai ser uma oportunidade, né? E eu tive o privilégio de ter você como meu professor, trabalhando, mostrando. Então, assim, se hoje eu estou aqui, né, graças a Deus em primeiro lugar, né, e você vem logo atrás, né, porque você... bacana, Margarete. Margarete, olha só, não é jogar confete, tem gente que pensa assim, não, essas lives são combinadas, né? Eu não combinei, Margarete só mandou para mim lá, porque oiê, eu falei, Margarete, estou na igreja e ainda estou indo para casa. Então, não há comunicação, não há coisa. Mas eu queria dizer uma coisa que eu admiro e eu encorajo as pessoas. Eu sempre busco fugir do vitimismo. E assim, você foi uma mulher de destaque. Como o Carlos Santos falou, você é a primeira mulher. Mas você nunca se aproveitou porque era mulher. Você nunca vai dizer, gente, olha, eu sou mulher, hein? Então fala meu apelido aí, pra galera aí. Margaretão. Eu falei assim, Margarete, você até cospe no chão, Margarete. Então, assim, muito legal de ver a Margarete trabalhando. Não é trabalhando como homem, né? Não é isso, né? Mas não se aproveitando porque é mulher. Eu sou mulher, agora eu tenho prerrogativas especiais. Não. Você tinha qualidades especiais. Você tinha delicadeza, você tinha o toque de que o outro não tinha, mas você também tinha disposição que às vezes faltava em muitos homens. Olha aí, Anda aí falando inspiração, mãe.
Olha, Meu isso é a melhor amor! coisa do mundo, não é não, Margarete? Não é não, Margarete? Quem mais? Aqui, Margarete, imagine lá no PCM, lá atrás, ele falou assim, um dia seu filho vai ter orgulho do que você está vivendo hoje. Você não iria acreditar, não é? Não iria. Assim como minha Duda também, morre de orgulho de mim. Mas então, Margarete, você nunca se aproveitou de dizer, não, eu sou mulher e agora... Não, sempre conquistando, sempre foi uma mãe para todos os operadores, né? Sempre nos uniu muito e assim, tinha disposição, subir bombona, de ir para a área, fazer, pisar na brita, fazer as coisas. Então, eu acho que isso é o que fica para gente, né? Para qualquer um. E você está aqui numa live, na sua rede social, na minha, e que temos amigos em comum, é ninguém poder levantar assim, não, isso é mentira. Margareth sempre foi privilegiada, sempre teve costa quente, né? Se aproveitou porque era bonita, né? Mulher, bonita, nada disso. Sempre foi bonita, sim, mas nunca se aproveitou de que, não, eu tenho que ter privilégios especiais. Trabalhou, conquistou, e seus méritos, né? Estão aí testemunhando para todo mundo aí. Margareth, para terminar aqui, deixa eu te falar uma coisa. Bom, chamo de Margoni, você pode me chamar de Zazá. É a única que pode me chamar de Zazá, né? Porque você e Berielle. Acho que só tem 3 pessoas É nesse mundo verdade. que me E chamam de Zazá. Camila de Reginaldo também. Camila, então. É você, Merielle e Camila. Né? Vocês podem, porque direito constituído, né? Vamos chegar lá, ô pastor Zazá, né? Mas, assim, eu sou muito grato pela sua amizade. Eu queria que, nessas considerações finais aqui, você deixasse, né, um conselho para quem deseja, né, entrar para o mercado de trabalho. Que tente lembrar, Margarete, da Margarete lá em Furnas, iniciando, né, nessa área, né? Você trabalha na Parmalat? Não, é na Parmalat, né? Uhum. Imagine você na Parmalat. Você imagina alguns colegas aqui que estão na Parmalat da vida aí, pensando assim, poxa, que ramo eu vou seguir? Tem um conselho para quem está ingressando na área profissional aí, Margarete. Olha, eu acho que o conselho que eu dou, né, é que as pessoas elas não podem desistir, né? E por mais que seja difícil, que a gente tem que ter um alvo, né? Você tem que ter um objetivo, você tem que traçar metas, né? E você consegue, você vai conseguir. Como o Isaías falou, eu entrei primeiro na Parmalat, que era Laticínios, como estagiária de curso técnico, né? E ralava sem ganhar nada, né? Mas eu tinha um objetivo, eu quero fazer o estágio, eu quero pegar meu diploma porque eu quero trabalhar, eu quero ter meu salário. E assim foi, de lá eu fui contratada lá mesmo para continuar depois do estágio. Ganhava muito pouco, eu trabalhava de sol a sol. Eu falava assim para o meu gerente, quando que a gente vai ter uma folga? Ele falava assim, vaca para de dar leite? Tá, o dia que ela parar de dar leite, eu dou folga para vocês. Que isso, agora? Era desse jeito. E nessa aí eu levei quase 8 anos lá, né? Mas isso foi base, porque me fortaleceu. Porque dali eu queria mais, eu queria lutar, eu corria atrás de conhecimento, eu corria atrás... Então, assim, vocês não podem perder as oportunidades que a vida dá, né? Que Deus dá. Aparecer a oportunidade, tem que agarrar com tudo, né? E se dedicar, né? Porque quando a gente se dedica, né? A gente consegue chegar, né? Então, assim, não tem sexo se é mulher ou se é homem, não tem condição social, se eu tenho dinheiro ou não. O Isaías mesmo já deu um monte de curso aí de graça na igreja, sem cobrar nada. Então, não tem motivo para você hoje continuar do jeito que você está. Se você não tem, se você não teve essa oportunidade, essa live, eu acho que é uma oportunidade que você está tendo de conhecer, né? Eu falo para vocês, a área de termoelétrica está muito promissora. Aqui mesmo em Macaé está abrindo mais termoelétricas, né? E, enfim, né? É um ramo, assim, que tem várias áreas dentro da termoelétrica, não é só de química, mecânica, eletricista, instrumentista, tudo que você possa pensar, o técnico de segurança, né? Até para ter técnico de segurança de trabalho, você tem que conhecer o sistema. O curso de Isaías é bom até para isso, para todas as áreas. Não é só para a área de mecânica, de elétrica, nada disso. Todo mundo, eu aconselharia fazer. É uma base para você conhecer o ramo, né? O que é uma termoelétrica. E hoje, gente, a gente está aí com os reservatórios cheios, né? Choveu bastante.
Mas, assim, tá vindo com verãozão, né? Calor. E daqui a pouco as termoelétricas vão ser despachadas. Eu acredito que vai ter muito mais termoelétricas aqui, né? A deficiência energética só aumenta cada ano mais, né? Então, é um ramo mesmo promissor. Eu acho que vai crescer muito, né? Eu acho que você que está aí me ouvindo, se não fez ainda, corre atrás, porque, né, você tem que agarrar essa oportunidade, né, de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Né? Hoje, Margarete, muito legal. E assim, eu quero deixar, né, nas minhas considerações finais, exatamente, dá para você ter uma linda carreira, uma carreira de sucesso com integridade. E assim, é muito legal quando você encontra um colega, um amigo de 20 anos, e outros que entram aqui na live, que, na verdade, fazem parte da vida. Então, dá para você crescer com integridade. E a sua carreira é isso, Margarete. Você não precisou pisar na cabeça de ninguém, precisou desenhar ninguém. Pelo contrário, ao longo da vida, quantas pessoas você ajudou a crescer na carreira, pessoas que você deu oportunidade. Então, isso dá para você pensar assim, ó, você pode chegar no topo da sua carreira com integridade. Porque e ser humilde, né, justifica ser humilde. Eu acho que uma coisa também que me ajudou muito foi humildade, porque eu não sabia, eu falava, eu não sei, eu não conheço, me ensina, por favor, que eu quero aprender. Você, Neemias, a Luiz, quanto que me ensinou também, né? Jobel, enfim. Matheus, gente. Matheus me ensinou demais também. Então, assim, só que Matheus era assim, né? Abre 1/16 da válvula. Eu tenho que chamar o Matheus para fazer uma live comigo aqui também. Chama o Matheus. Então, assim, mas a humildade te leva longe, né? É legal você ter integridade, né? Então, uma carreira, para ela ser bonita, ela tem que ter integridade. E assim, ó, eu saí muito atrasado da igreja, porque terminou lá, né? E eu tinha uma pessoa que precisava falar comigo, um problema de que eu precisava ajudá-lo. E aí eu conversei assim, 10 minutos. E aí o carro com tanque vazio. Eu falei, tem que passar para abastecer o carro. Eu falei, meu Deus do céu. E aí parece que você encontra todos os sinais fechados. E assim, é verdade. 10 horas da noite. Eu falei, não, mas eu não posso simplesmente ultrapassar o sinal porque eu quero chegar na live. Da próxima vez, eu me organizo melhor. O certo é eu colocar a live 10h30 para que eu tivesse tempo. Mas, assim, eu não posso ultrapassar o sinal de trânsito para poder cumprir o meu compromisso com você. Da mesma maneira, a gente não pode pisar na cabeça de um colega ou fraudar uma empresa para a gente ter sucesso na carreira profissional. Porque uma hora a conta chega. E essa é a melhor coisa do mundo, a gente chegar aqui na condição que está hoje e ter o coração aberto e dizer assim, olha, estamos aqui e chegamos pelos méritos. Porque Deus, né? Deus nos abençoou. E o Deus que nos abençoou, aquele que nos deu a bênção, ele também nos deu a direção. E nos deu um caminho pavimentado. E o caminho pavimentado que ele nos deu não é com falta de integridade. Né? Então é muito bom a gente poder chegar aqui e testemunhar para vocês, cara, faça como Margarete, supere o desafio, mas com integridade.